O Supremo Tribunal Federal mantém norma da Anvisa que proíbe comercialização de cigarros com aroma e sabor no Brasil. E você vai ver também. Negado no Supremo segmento de ação para reabrir pedido de impeachment do ministro Marco Aurélio. Justiça do Ceará aprova a criação de órgão para agilizar julgamento de membros de facção criminosa. STJ determina a revisão de prisão domiciliar de advogada que seria responsável por esquema de lavagem de dinheiro. TSE e Conselho Nacional do Ministério Público firmam acordo para a utilização de dados eleitorais na localização de desaparecidos. E ministro Gilmar Mendes se despede do plenário do TSE e lembra os 15 anos de passagem pela Justiça Eleitoral. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a norma da Anvisa que proíbe a comercialização de cigarros com aroma e sabor no Brasil. O julgamento terminou empatado em 5-5. A norma foi mantida porque eram necessários 6 votos para que ela fosse declarada inconstitucional. A relatora do caso, ministra Rosa Weber, disse que o tabagismo é uma doença que exige a atuação dos órgãos públicos e que, por isso, a Anvisa tem poder para proibir produtos que tragam risco à saúde. A Anvisa justifica a proibição pretendida aludindo ao incremento no risco atribuído à maior atratividade conferida pelas substâncias banidas ao produto. Adicionadas aos produtos fumígenos, substâncias como açúcar, frutas, mel e temperos, entre outras, impulsionam a iniciação do seu consumo ao torná-los mais atrativos. 4 ministros acompanharam a relatora. Entendo que os padrões constitucionais e de legalidade infraconstitucional estão cumpridos pela agência reguladora e esta forma de cumprimento cedeu, no meu modo de ver, nos termos da legislação. Existem fundamentos constitucionais e legais para que a Anvisa tivesse editado a resolução em comento. Os documentos que nos foram apresentados e produzidos no contexto deste processo, eles mostram os aspectos extremamente nocivos e a técnica mercadológica utilizada por essas empresas produtoras de cigarros com o objetivo de atrair determinados segmentos. Tem-se aqui o cumprimento de finalidades que são postas, tanto na Constituição, quanto na lei, quanto nas políticas públicas adotadas. O que se mostra de forma mais patente, não apenas pela legislação interna, mas até pelos acordos firmados pelo Estado brasileiro. O ministro Alexandre de Moraes divergiu pela liberação dos cigarros com aroma e sabor. Para ele, por melhor que seja a intenção da Anvisa, a edição de normas relacionadas ao cigarro cabe ao Congresso. Não houve delegação para que a Anvisa pudesse escolher uma determinada espécie de produto fumígeno derivado do tabaco, como diz a lei, escolhesse uma espécie e falasse, essa está vedada. A divergência foi acompanhada por outros 4 ministros. Temos que o poder público ter outros meios, até publicitários, para tornar menos atraente o cigarro do que impedir uma atividade econômica. A agência reguladora extrapolou na abrangência da regulamentação. Mas não nego, como não nega a divergência aberta pelo ministro Alexandre, nem no voto que o acompanha do ministro Luiz Fux, o seu poder regulamentar. Quizá amanhã se decide que não devemos mais consumir açúcar, ou talvez proibir um determinado tipo de malte no uísque, e ninguém tem dúvida que aí talvez o contrabando suba de nível. Apenas cabe ao Congresso Nacional, em que pese o precedente sobre o amianto, proibir algum produto no território brasileiro, por melhor que seja a intenção. Como o ministro Luiz Roberto Barroso estava impedido no caso, com o empate, a norma da Anvisa que proíbe a venda de cigarros com aroma e sabor no Brasil foi mantida.
Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Karina, como a gente viu aí na matéria da Ana Paula, os ministros decidiram pela manutenção da norma da Anvisa, né, da proibição. Mas esse efeito não é vinculante, né? Explica pra gente o que isso significa. Essa decisão sobre a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade proposta pela CNI vem ao encontro do que determina o próprio regimento interno do Supremo quando, nessas questões de controle de constitucionalidade, houver um empate. E esse empate, como vimos na reportagem, se deu em razão de um impedimento, na verdade, de uma suspeição que o próprio ministro Barroso acabou declarando. Então, 5 ministros votaram a favor da proibição, entendendo que a Anvisa pode sim, estaria amparado por uma lei federal para regulamentar a matéria e a proibição não seria uma violação do princípio da legalidade, mas a outra metade do plenário que se formou vinha num sentido diametralmente oposto. Nas ações diretas de inconstitucionalidade ou nessas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a Constituição determina que são necessários no Supremo pelo menos 6 votos a favor da proclamação dessa inconstitucionalidade. Então, como são 11 ministros, é preciso que uma maioria absoluta seja alcançada, portanto 6 votos, para que uma lei seja declarada inconstitucional. E era esse o objetivo que a CNI buscava aqui no Supremo. Diante do empate, esse quórum mínimo exigido pela Constituição não foi alcançado. Então, os ministros, de acordo com o regimento interno, julgaram improcedente a ação, mantendo, portanto, a eficácia da norma da Resolução 14 de 2012 da Anvisa, que proíbe a fabricação, comercialização e importação desses cigarros com aroma e sabor, mas não aplicaram o efeito vinculante. O que isso significa dizer? Quando se tem eficácia vinculante nas decisões do Supremo Tribunal Federal, isso significa que os juízes de todo o Brasil não podem decidir de forma contrária, porque isso afrontaria a autoridade do Supremo naquela matéria que já foi declarada como inconstitucional. Não havendo nesse julgamento, portanto, pela ausência de quórum, a eficácia vinculante, significa que as empresas de tabaco e fabricantes podem ainda recorrer a instâncias inferiores para buscar uma decisão que afaste, de uma certa forma, o teor da resolução. Mas isso tudo judicialmente em razão desse efeito vinculante, dessa eficácia vinculante, que acabou não sendo empregada na decisão do Supremo Tribunal Federal. Obrigada, Karina, pela participação por hoje. A gente se vê de novo semana que vem. Combinado. Até lá. E no início da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, nessa quinta-feira, o ministro Roberto Barroso foi eleito para o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai ocupar a vaga aberta com o fim do biênio do ministro Gilmar Mendes, que atualmente preside a corte. Barroso é ministro substituto do TSE desde setembro de 2014. De acordo com a Constituição Federal, o TSE é composto por no mínimo 7 ministros efetivos, sendo 3 do STF, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 juristas nomeados pelo presidente da República. Cada ministro é eleito para um biênio, sendo proibida a recondução após 2 biênios consecutivos. A rotatividade dos juízes no âmbito da Justiça Eleitoral objetiva manter o caráter apolítico dos tribunais, de modo a garantir a isonomia nas eleições. Após a eleição, o ministro Luiz Roberto Barroso agradeceu a confiança depositada pelos colegas e diz que pretende exercer o cargo no TSE com o mesmo respeito e comprometimento com o Brasil com que exerce o cargo de ministro do STF. Agradecer a confiança de Vossa Excelência e de todos os colegas e pretendo exercer o cargo com o mesmo respeito, a mesma independência e o mesmo compromisso com o Brasil que procuro exercer a minha função aqui. Muito obrigado a todos. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento a uma ação do Movimento Brasil Livre, que tentava derrubar a decisão do senador Renan Calheiros, na época presidente do Senado, que arquivou o pedido de impeachment do ministro do STF, Marco Aurélio do Mello. O repórter Gabriel Ciafrei tem os detalhes dessa decisão. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ao encaminhar o pedido aqui para o Supremo Tribunal Federal, o Movimento Brasil Livre afirmava que o presidente à época do Senado, Renan Calheiros, não poderia ter tomado a decisão de forma monocrática. Renan Calheiros arquivou o pedido de impeachment do ministro Marco Aurélio, alegando falta de justa causa, e disse também que não foram apresentados o título de eleitor nem a comprovação de quitação eleitoral do autor da ação. Aqui no STF, como você disse, Érica, o caso já foi analisado pelo ministro Celso de Mello. Ele entendeu realmente
oficialmente que não foram apresentados tanto o título quanto a quitação eleitoral. E disse também que o Supremo já tem jurisprudência que permite dar competência às casas legislativas para tomar decisões relacionadas também a este assunto. E disse que, em muitos casos, o Judiciário não pode interferir em decisões do Poder Legislativo. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. A Justiça proibiu o prefeito de São Paulo, João Dória, de usar a marca SP Cidade Linda, nome do programa de zeladoria urbana do município. Na decisão, a juíza Carolina Duprá Cardoso determina que a prefeitura se abstenha de usar qualquer símbolo que não seja o brasão ou a bandeira oficiais, como definido pela lei orgânica do município, e retire os símbolos de onde quer que se encontre, sob pena de multa. Em nota, a prefeitura informou que vai recorrer da decisão e as campanhas publicitárias sobre o programa são educativas e não veiculam o nome do prefeito, que não infringiu nenhuma norma legal. A advogada suspeita de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro deve ter a prisão domiciliar revista pelo Tribunal de Justiça do Pará. A decisão é do STJ. De acordo com o processo, a advogada é acusada de participar de associação criminosa especializada em clonagem de veículos, crimes contra a administração pública, homicídios e tortura, além de possível constituição de milícia privada, composta por policiais militares e particulares. A ré ainda estaria respondendo a outros processos criminais e teria ameaçado de morte o juiz responsável pela causa, o promotor de justiça e uma autoridade policial. O Tribunal de Justiça do Pará determinou à mulher prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, alegando que a unidade prisional onde ela ia cumprir a pena não possuía sala de Estado Maior, uma instalação própria para advogados, como prevê o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o Ministério Público do Pará discordou da decisão da Justiça paraense. Segundo o MP, a simples ausência de sala do Estado Maior não autorizaria a prisão domiciliar e a decisão facilitaria a advogada colocar em práticas ameaças. O ministro Humberto Martins, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, analisou o recurso do Ministério Público do Pará e decidiu que o pedido para a advogada não ter direito à prisão domiciliar e ser dirigida a uma cela especial deve ser analisado com urgência pelo Tribunal de Origem. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, e a presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Raquel Dodge, assinaram um acordo de cooperação técnica que vai permitir o compartilhamento de dados com o objetivo de ampliar o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos. Instituído em agosto de 2017 pelo CNMP, o sistema visa proporcionar uma melhor política pública das diversas instituições brasileiras para a localização de pessoas. Desde outubro do ano passado, todos os ministérios públicos brasileiros aderiram a esse projeto. E após isso, a localização de pessoas desaparecidas melhorou. O ministro Gilmar Mendes afirmou que o TSE vai oferecer todo o instrumentário para que sejam apanhados os dados e que se faça o cruzamento para uma eventual identificação de pessoas que estarão registradas no banco de dados. Esse cruzamento vai ser mais efetivo agora com a base de dados muito ampliada. O Tribunal Regional Eleitoral em Goiás acolheu o pedido da Advocacia Geral da União e suspendeu a liminar que autorizava o registro de candidato avulso não filiado a partido político nas eleições deste ano. O pedido de revogação da decisão de primeira instância foi acolhido pelo presidente do TRE, o desembargador Quisleu Dias Maciel Filho. Evne Araújo tem os detalhes dessa decisão para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral em Goiás argumentou que a liminar coloca em risco o planejamento do processo eleitoral. Segundo ele, não há tempo hábil para adequar os registros para as eleições já deste ano, em caso de candidatura avulsa. O recurso foi interposto pela Procuradoria da União em Goiás. A liminar havia sido concedida por uma juíza eleitoral em favor de um advogado que queria se candidatar, mas sem se filiar a nenhum partido político. Érica. Obrigada, Evne, pelas informações. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. Os crimes do carnaval, quais os limites entre a paquera e o assédio? É logo depois do intervalo. Voltamos já já. Carnaval é sinônimo de alegria, mas e quando a brincadeira acaba em violência, principalmente contra a mulher? Em Recife, um grupo de amigas está fazendo uma campanha para denunciar o assédio, que infelizmente ainda é muito comum nessa época do ano. Carnaval, sinônimo
sinônimo de animação, folia, gente fantasiada. Mas esse clima de alegria pode acabar para muitas mulheres quando elas são vítimas de assédio. Beijar sem consentimento, acariciar sem autorização, ofender verbalmente, forçar qualquer contato físico é assédio, uma violação dos direitos da mulher. Para evitar que isso aconteça, um grupo de amigas do Recife, um dos polos do carnaval no Brasil, decidiu fazer uma campanha. Elas criaram a hashtag Aconteceu no Carnaval para que todas as vítimas denunciem e relatem as agressões. As consequências de assédio podem ser irreparáveis. Muitas mulheres se sentem humilhadas, julgadas, desamparadas e, em alguns momentos, têm medo de denunciar. E não falar é um caminho para a impunidade. No carnaval, as pessoas confundem o clima de brincadeira com permissividade, com liberdade, com violência. Então, a gente não quer deixar o carnaval de ninguém sem graça. Mas assédio não tem graça, abuso não tem graça. Então, se te deixa machucada, se te deixa envergonhada, se você disse não, não é não. Não é difícil saber quando a situação é abusiva, principalmente quando a mulher dá o limite. É uma questão de refletir sobre aquela situação. As denúncias de assédio contra a mulher podem ser feitas no site aconteceunocarnavaltudojunto.org. E para falar sobre esse tema, está aqui a advogada Marília Brambila. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Érica. Como a gente viu aí na reportagem, o não é o limite para diferenciar uma paquera de um assédio? Sim, Érica, depois do não, tudo é assédio. Nós temos que lembrar que a partir da recusa da mulher e até mesmo do homem, né? Qualquer recusa de qualquer pessoa que não queira beijar, abraçar, confraternizar mais intimamente com qualquer pessoa, passa inclusive a poder ser crime de estupro. O posicionamento atual do STJ do beijo roubado no carnaval, Érica, é muito claro, né? Depois da reforma de 2009, quando o estupro se admite o ato forçado com violência ou grave ameaça de qualquer ato libidinoso. Então, o beijo roubado no Carnaval de Salvador, o beijo roubado na rua, no bloco, é crime de estupro. O que pode ser considerado assédio? Necessita de um toque físico ou não? A simples palavra dita pode ser considerada uma forma de assédio? O assédio é um termo que nós utilizamos para o gênero de importunar a outra pessoa. Os crimes podem ser de constrangimento ilegal, pode ser, se for só falando, pode ser importunação ofensiva ao pudor, um crime contra a honra de injúria, por exemplo, xingar aquela mulher que se recusa a trocar aquele beijo, pode ser crime de injúria, inclusive. Puxar alguém pelo braço, cercar. É muito comum em blocos de carnaval fazer uma rodinha de pessoas para cercar determinada pessoa, não deixar que ela passe, forçar ali um contato físico, mesmo que não chegue às vias de fato. Isso também pode ser considerado uma forma constrangedora de assédio? Sim, é o crime, inclusive, previsto no 146 do Código Penal, o crime de constrangimento ilegal, onde você subroga aquela vítima, aquela mulher, a fazer aquilo que ela não quer fazer. Então, é crime, sim, e é grave, Érica. A gente precisa criar essa consciência mesmo no carnaval, que as condutas criminosas, elas existem. Não deixam de existir as regras durante o carnaval. Elas estão ali justamente para manter esse equilíbrio social. Não pode tudo no carnaval. Agora, eu imagino que muitas mulheres e homens também, que podem ser alvos de assédio, ficam com dúvidas na hora de denunciar, de fazer uma denúncia. Como é que eu denuncio ali no meio de um bloco? Eu procuro a polícia? Como é que eu faço a prova? Como é que eu aponto a pessoa que pode ter ido embora, por exemplo? Como é que a pessoa faz isso para denunciar? Érica, é lógico que é um desafio. Você está num momento festivo que você nem imagina que você poderá ser vítima, alvo desse tamanho desconforto e até mesmo dessa conduta criminosa. Ao meu sentir, deve existir nessa oportunidade o dever de humanidade. Aquela vítima deve gritar, né? E deve ser socorrida pelos outros populares. E nesse momento, aquelas outras pessoas que ali estão com ela deverão apoiá-la, inclusive chamando, alertando a polícia, inclusive fazendo esse primeiro atendimento psicológico e prestando esse auxílio humanitário. Agora vamos falar de crianças no carnaval. Esses blocos, crianças menores de idade, né? Não só crianças, menores de idade, podem frequentar os blocos? Porque em locais fechados, em bailes, a gente imagina que o documento seja pedido, mas e no bloco de rua?
é a mesma regra, Érica. Os pais têm o dever para com seus filhos, independentemente do carnaval. Então, aos menores de idade, eles deverão estar acompanhados dos seus pais. Nós temos blitz do Conselho Tutelar em bares, em boates, em bailes de carnaval e até mesmo nos blocos. Mas se é uma atividade dioturna, em que há a possibilidade daqueles adolescentes estarem lá sozinhos, desacompanhados, a polícia fica de olho. E nós, adultos, também vamos cuidar das nossas crianças e adolescentes. Com certeza. A conscientização é tudo, né? Com e saber certeza. as regras direitinho para não ter problema nessa época do ano. Eu conversei com Marília Brambila, que conversou com a gente a respeito das regras do carnaval, inclusive do assédio, né? Obrigada. Eu que agradeço, Até uma Érica. próxima. O Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará aprovou o projeto de lei que institui a Vara de Delitos de Organizações Criminosas, que vai atuar em todo o estado. A vara vai se dedicar ao julgamento de crimes praticados por facções. Aline Barcelos tem outras informações sobre essa decisão da Corte para a gente. Boa tarde, Aline. De violência em que os moradores do Ceará têm vivido, o Tribunal de Justiça do Estado decidiu criar uma vara específica para investigar as ações dessas facções criminosas. A medida tem como objetivo acelerar os julgamentos dessa natureza. E a intenção é que haja uma integração maior entre as instituições que cuidam desse tipo de crime, como o Ministério Público e delegacias. Só para se ter uma ideia da violência no Estado, no último sábado, dia 27, um grupo de homens armados, inclusive com fuzil, invadiu uma casa de shows no estado. 14 pessoas morreram e várias ficaram feridas. Durante o confronto, 6 pessoas foram presas e um suspeito também morreu nesse local. Diante dessa situação toda, o governador do estado, Camilo Santana, pediu apoio ao governo federal, que se prontificou a enviar uma equipe da Polícia Federal para investigar esse tipo de ação criminosa lá no estado. A gente vê também que a Secretaria de Justiça do Estado do Ceará pretende esvaziar as cadeias do Estado, já que elas estão superlotadas, e isso facilita as fugas, as rebeliões e os conflitos que ocorrem nesse local. O Tribunal de Justiça do Estado está analisando tudo isso. A Secretaria de Justiça também promete analisar esse pedido da OAB e esvaziar as cadeias. Érica. Obrigada, Aline, pelas informações. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Ministro Gilmar Mendes se despede do plenário da Corte do TSE e recorda os 15 anos de passagem pela Justiça Eleitoral. A gente volta já já. A Justiça do Maranhão determinou a prisão preventiva do médico Paulo Roberto Penha Costa, que teria omitido socorro a um recém-nascido no município de Pinheiro, na Baixada Maranhense. De acordo com o parecer do Ministério Público, o médico, que estava de plantão no Hospital Materno-Infantil, negou o atendimento ao bebê que estava agonizando na ambulância, sob o argumento de que o paciente era de outra cidade. Nascida em São Bento, a 40 quilômetros de Pinheiro, a criança necessitava de uma incubadora existente no município de origem. Inexistente, aliás, no município de origem. Um policial e enfermeiras do hospital relataram terem falado com Paulo Roberto Costa, que se negou a sair do quarto para atender o recém-nascido, que estava em estado crítico e morreu horas depois. Para a Justiça, o médico, mesmo ciente da situação do bebê, assumiu o risco da morte ao negar o atendimento. Na decisão, a Justiça ainda indeferiu o pedido da defesa de Paulo Roberto Costa para a redução da fiança de 50 salários mínimos, inicialmente habitada pela Delegacia de Pinheiro. Na próxima terça-feira, o ministro Luiz Fux toma posse como novo presidente do TSE. A primeira sessão deste ano do tribunal foi a última do ministro Gilmar Mendes, que recebeu homenagens. Logo no início da primeira sessão plenária de 2018, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, elogiou o ministro Gilmar Mendes e o período dele no comando da Justiça Eleitoral. Eu gostaria, finalmente, de cumprimentar o ministro Gilmar Mendes pela sua inovadora, brilhante e sempre decisiva gestão em qualquer órgão que dirige, e aqui no Tribunal Superior Eleitoral foi responsável pela implantação, pela ampliação do sistema biométrico e agora pela conclusão do Sistema de Identificação Civil Nacional. O ex-ministro Marcelo Ribeiro falou em nome dos advogados e elogiou a trajetória do presidente na magistratura. Tive a honra de ser colega de tribunal de Vossa Excelência quando sua primeira investidura no TSE. Foi uma convivência muito produtiva para mim,
embora já conhecesse Vossa Excelência há muitos anos. A participação em um mesmo colegiado permitiu uma melhor observação de suas inegáveis qualidades de jurista e julgador. Após a sessão de julgamentos, o ministro Gilmar Mendes fez um balanço de sua gestão à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Ao assumir o comando desta casa, ciente então da amplitude da justiça eleitoral na democracia brasileira e de que cada tempo tem sua necessidade, me pautei na busca por instrumentos eficazes para cumprir o desiderato institucional de garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado. O próximo presidente do TSE, ministro Luiz Fux, ressaltou a sólida carreira do ministro Gilmar Mendes. Vossa Excelência, por onde passa, sempre deixa a sua marca da sua criação. Tanto que eu ressalto que a advocacia pública tem 2 períodos. Tem um período antes de Gilmar Mendes e tem um período depois de Gilmar Mendes. Outros ministros também aproveitaram para destacar a admiração pelo atual presidente do TSE. Nós, do STJ, tenho a convicção de que falo por todos os colegas, nós admiramos o brilhantismo eficiente de Vossa Excelência, a sua inteligência criativa, o seu destemor com responsabilidade mudancista e, sobretudo, a sua determinação de nunca variar do seu pensamento e nunca desistir diante das adversidades, mesmo aquelas mais surpreendentes e traiçoeiras. Seu nome está marcado, como muitos disseram nessa oportunidade, na história da justiça eleitoral e do Poder Judiciário brasileiro. A sua envergadura jurídica, sem qualquer exagero, é colossal e os seus predicados intelectuais são incontáveis. Inteligência fulgurante, sólida formação cultural e jurídica e um admirável senso de justiça são apenas alguns deles. Muito obrigado. Há várias formas de se quebrar uma rotina urbana. Uma das mais interessantes é passear no mato, ouvir os pássaros, sentir o cheiro da floresta. Sabe onde você encontra tudo isso de uma só vez? Caminhando numa rota ecológica. O Meio Ambiente por Inteiro desta semana fez caminhadas imperdíveis. O programa vai ao ar sábado, ao 12h30. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você um ótimo fim de semana, uma excelente tarde e até segunda-feira.